Olá a todos, sejam muito bem-vindos e vamos derrubar um dos maiores muros construídos pela ignorância do colonialismo no Brasil. Quando você ouve falar a palavra maioral dentro dos cultos de Quimbanda, o que vem na sua mente? Para a maioria das pessoas educada pela régua moral cristã, só tem um atalho, chamar de diabo, demônio ou daimon da Goécia. Mas hoje eu te convido a dar um passo para trás e observar de uma forma histórica e fundamental quem é maioral. Para entendermos quem é maioral, a gente precisa entender parte da cosmologia Banto, Congo-Angola. É ela que vai ser a base do que a gente vai chamar do culto de maioral dentro da Quimbanda, que existe até hoje. Na cosmologia Banto, no topo de tudo, está Nzambi. Ele é o único que não foi criado, ele é a causa primeira, ele é o motor de tudo. Na teologia, diríamos que Nzambi seria uma seidade, ou seja, existe por si mesmo. Ele é tão vasto que não possui forma ou vontade que podemos compreender em termos humanos. Nzambi representa a transcendência absoluta. Ele é o silêncio primordial e também o arquiteto que estabelece as leis universais, mas que por sua própria vastidão e perfeição permanece remoto aos dilemas imediatos da existência humana. O nosso foco aqui não vai ser falar sobre Nzambi. Se você quiser um vídeo voltado só para a explicação de quem é Nzambi, e o que ele vai representar dentro dos cultos afrodiaspóricos ou até mesmo dentro da Quimbanda, comenta aqui embaixo que eu tento fazer um vídeo voltado só para a ideia de quem é Nzambi. Agora que já demos uma passada superficial por quem é Nzambi, precisamos entender o que é um Minkisi ou um Inkice. É fundamental compreender que os Minkices são uma força criada por Nzambi. Eles não são deuses independentes, mas sim emanações da vontade divina especializadas para atuar no mundo material. Se Nzambi é a inteligência que concebeu o universo, os Inkices são a imanência operativa, ou seja, a porção sagrada que arregaça as mangas e intervém nas necessidades humanas, como cura, proteção, guerra, justiça e muitas outras. Também é uma força da natureza capturada e direcionada através de ritos, o que não podemos confundir com o orixá, já que o orixá é uma personalidade mítica, um arquétipo humano, já o Inkice é uma força vibracional da natureza. O Inkice, então, é um mediador que traduz a lei abstrata de Nzambi em ação concreta na Terra. E uma curiosidade sobre a palavra Inkice é que Inkice deriva do radical Kisi, que significa tanto sagrado quanto cura. Na cosmologia Congo, o Inkice é frequentemente referido como medicina ou como dispositivo. Isso porque ele não existe apenas para ser adorado, mas também para operar na realidade. O Inkice é o elo entre o mundo espiritual e o mundo físico. O Inkice reside em objetos físicos, como estatuetas de madeira, estatuetas de barro ou até mesmo vasos de barro, que contém o bilongo. Bilongos são substâncias sagradas que ativam a força do Inkice, ou seja, que ativam a força da natureza divinizada. Mas sem o fundamento e o rito, a força permanece dispersa na natureza. Enquanto em outras tradições o foco pode estar nas histórias mitológicas como os Itãs, no culto a Inkice o foco está no fundamento operativo. Entender o Inkice é perceber que o sagrado não está longe de nós. Ele é uma tecnologia de poder que o ancestral deixou para que nós pudéssemos manipular a realidade. O Inkice é uma força da natureza que recebeu um nome, um rito e um lugar para morar entre nós. Agora que entendemos quem é Nzambi e também o que é um Inkice, vamos entender o que é o Inkice Impungo. Dentro da hierarquia Banto, o sufixo impungo atua como qualificador de soberania e excelência. Enquanto o Inkice pode reger aspectos específicos da natureza, o Inkice Impungo é a autoridade máxima de um campo de força. Ele é o soberano daquela categoria. Quando transportamos essa lógica para o contexto das necessidades humanas, surge a figura daquele que rege o polo operativo da vida. O campo onde o conflito, a defesa e o limite são ferramentas de sobrevivência. Então, se Nzambi é a inteligência suprema absoluta, aquele que arquitetou o cosmos e, por sua própria vastidão, se torna inacessível aos nossos pequenos dramas cotidianos, Inkice Impungo vai ser justamente aquele que vai dar atenção para essas necessidades do nosso cotidiano. Mas é importante a gente deixar claro que os Minkice não são deuses menores do que o Inkice Impungo. No pensamento Banto, o Inkice Impungo é uma das faces de Nzambi. Imagine um prisma. A luz branca e única é Nzambi, mas quando ela atravessa o cristal da realidade, ela se divide em cores. Cada cor é um Impungo, uma força específica que Nzambi emana para intervir nas necessidades humanas. Mas por que a gente precisa de Nzambi Impungo? A vida humana na Terra não é um mar de rosa. Ela consiste em fome, em injustiça, em guerra e principalmente a busca pelo equilíbrio. Nzambi, em sua completude, não precisa de nada, mas nós, seres de carne que vivemos na Terra, no mundo material, precisamos de justiça, de cura, de tudo isso que a gente vai recorrer aos Inkice Impungo, aos Inkices, ao próprio Nzambi. O Inkice Impungo é a resposta de Nzambi a essas necessidades. Ele é a autoridade Nzambi delegada a um elemento da natureza ou ao mistério ancestral para que a ordem seja estabelecida no nosso mundo. Quando o Intata, que aqui a gente está se referindo à entidade, ou um iniciado invoca as forças de Inkice Impungo, ele está ativando uma força poderosa autorizada pelo próprio Criador.
é a face de Nzambi que nos olha nos olhos, que entende a nossa dor e que tem o poder de movimentar a linha da Kalunga para poder transformar o nosso destino e modificar a nossa vida. Então, quando dizemos que Nkyisi Mpungu atua nas necessidades humanas, estamos dizendo que Nzambi criou o especialista para cada aspecto da vida. O Nkyisi é a mão de Nzambi que toca na terra. Embora Nkyisi Mpungu seja uma emanação da vontade de Nzambi, ele não atua no vácuo. Nos povos bantus, a espiritualidade é essencialmente comunitária. Nkyisi Mpungu não é apenas uma potência abstrata da natureza. Ele é uma consciência viva que se manifesta e se fortalece através do corpo místico do terreiro. Mas aqui a gente não vai confundir essa ideia do coletivismo, da comunidade espiritual do povo banto, com a ideia de egrégora, que vai tentar reduzir toda essa prática a uma mera questão psicológica coletiva. O Nkyisi é real, mas a sua densidade e capacidade de atuar no mundo depende do lastro que a comunidade que você vive te oferece. Então aqui a gente entende que Nkyisi Mpungu é uma força espiritual alimentada pela comunidade. Cada vez que o rito é cumprido, que o ngoma é tocado, que o sangue e o vinho tocam no chão, a gente está oferecendo vitalidade a Nkyisi Mpungu. A gente está fortalecendo a nossa comunidade espiritual. Esse processo não é psicológico, é tecnológico, é a manutenção do ingunzo, a nossa força vital. Aqui é preciso também pontuar que a tradição também faz parte do fortalecimento dessa força. A tradição garante que a força não se disperse. Quando o iniciado repete o que o ancestral ensinou, ele está conectando a força do Nkyisi Mpungu ao tempo presente, permitindo que essa consciência atue nas necessidades de hoje com a sabedoria de ontem. Esse é um dos motivos de eu defender tanto uma tradição fundamentada, uma tradição que vem dos antigos. Não é somente pela questão do respeito à historicidade de quem morreu para o culto existir hoje, onde está sendo apagado por pessoas sem escrúpulos, mas sim também para poder manter essa força existente sem que ela se disperse pela falta de vontade de seguir fundamentos e tradição. Aqui entendemos que nessa perspectiva o Nkyisi Mpungu torna-se a síntese da própria comunidade que o cultua. Ele é alimentado pela ética, pela disciplina e pela entrega dos seus filhos. Se o terreiro é forte e o fundamento é zelado, ele se manifesta com clareza e autoridade. Se a comunidade fraqueja, sobretudo no fundamento, ele se retira para o silêncio da Kalunga. Portanto, Nkyisi Mpungu é o reflexo da saúde espiritual do coletivo. Ele é o maior porque é sustentado pela soma das ancestralidades e das vidas que compõem aquela corrente. Aqui eu vou falar um pouco sobre a Dikenga, mas somente no contexto de quem é maioral dentro da Dikenga. Se você quer um vídeo voltado somente para entender o que é a Dikenga, comenta aqui embaixo, eu faço um vídeo mais embasado historicamente sobre o que é a Dikenga. A Dikenga é a representação do ciclo natural da existência. Ela divide a realidade em 4 momentos cruciais: o nascimento, Kala, o auge da força, Tukula, o declínio e a morte física, Luvemba, e a germinação no mundo espiritual, Musone. Nzambi é a inteligência que sustenta o círculo completo da Dikenga. Nkyisi Mpungu é o motor que garante que esse ciclo não pare. Nkyisi Mpungu não habita um ponto estático. Ele é a força que impulsiona o movimento entre os quadrantes, garantindo que o equilíbrio seja mantido através da transformação. Mas o que é a linha da Kalunga? No centro da Dikenga, cruzando o horizonte, está a linha da Kalunga. Ela é a fronteira simbólica entre o mundo dos vivos, acima, e o mundo dos ancestrais, abaixo. É precisamente sobre essa linha que o mistério de Maioral se revela. Na teologia diaspórica, Maioral é uma face de Nkyisi Mpungu que atua como regente do limite, ou seja, ele atua como regente da Kalunga. Enquanto outras forças podem focar na expansão da luz, a Kimbanda trabalha com maestria na zona da fronteira, o lugar onde o sol se põe e onde a vida exige corte, proteção, saúde e etc. Maioral, como autoridade máxima desse polo, é aquele que governa a travessia. Ele não é um ser exilado no inferno. Ele é a chave de passagem que permite que o que está no mundo dos vivos se comunique com o mundo dos mortos. Muitas vezes o lado inferior da Dikenga, o Musone, é confundido com o inferno ou com o mal pela régua do cristianismo. No entanto, para o iniciado, esse é o lugar do fundamento. É onde as sementes germinam antes de brotar. O Nkyisi Mpungu, que também podemos chamar de Maioral, atua nessa zona para buscar soluções de problemas que a luz do dia não vai resolver. Ou seja, corte de demandas, proteções espirituais, até mesmo ataques a gente vai ter com a intercessão de Nkyisi Mpungu. Então aqui a gente entendeu que Nkyisi Mpungu, que no Brasil a gente vai chamar de Maioral, ganha muita força através do coletivo dentro do terreiro, da união das pessoas dentro do terreiro, da união da tradição. Quando o mestre risca o ponto no chão, ele não está somente fazendo um desenho, ele está fazendo uma porta para o outro mundo. A presença de Maioral fica cada vez mais forte conforme a gente respeita e reproduz os fundamentos e a tradição. O fôlego da nossa religião depende disso, que o sagrado depende de cuidado constante para ligar o nosso mundo
ao mundo espiritual. No fim das contas, essa força é a nossa própria união em movimento, mantendo tudo em equilíbrio para que o caos não tome conta do mundo que Nzambi criou. Maioral é a força que Nzambi colocou na linha do horizonte para garantir que mesmo nos dias mais caóticos da nossa vida, nos dias mais escuros, a gente tenha uma força que vai estar agindo sobre a justiça e protegendo nossa caminhada. Agora a gente vai falar um pouco sobre os báculos. Obviamente, tudo que eu vou falar aqui é somente uma coisa bem superficial para a gente entender um pouco da atuação de Maioral. Se você quer uma coisa mais aprofundada sobre os báculos, comenta aqui embaixo para eu poder trazer isso para vocês. Já deu para entender que quando a gente vai falar sobre Quimbanda não é algo raso, a gente precisa se aprofundar historicamente e também dentro da questão espiritual e fundamentada. Então vamos entender como é que Nki Simpungo transmite a sua força para os seres humanos. Os báculos são antepassados veneráveis, aqueles que cruzaram a linha da Calunga e agora se tornaram luz e fundamento para transmitir o seu conhecimento para aqueles que ficaram vivos. Eles são a memória viva e a autoridade espiritual da linhagem. Dentro da dinâmica do terreiro, ou seja, a entidade-chefe do terreiro, seja ela a entidade do Tata ou da Mameto, é considerado um báculo. Ele é o guardião do segredo e responsável por manter a conexão da comunidade com o tronco ancestral da Quimbanda. Mas por que a gente precisa do báculo? O segredo da nossa prática é entender que nós, seres humanos encarnados, vivos, somos pessoas frágeis demais para receber diretamente a força de Maioral, de Nki Simbungo. Ele é como uma usina de energia gigantesca, com uma potência tão grande que nós não suportaríamos o impacto energético de uma vez só. É aí que entra o báculo, a nossa entidade-chefe da casa. Ela funciona como um transformador de energia, que recebe essa energia do Maioral, do Nki Simpungo, e vai transformar essa energia, decodificando ela para que a gente consiga absorver e usá-la para benefício próprio. Ou seja, ele recebe essa força bruta de Maioral e vai baixar a voltagem dela para que seja distribuída no terreiro para que a gente consiga trabalhar sem nos machucar. Sem esse intermediário, a gente jamais ia conseguir traduzir essa força de Maioral. Então, o báculo, ele é, na verdade, um ancestral que agora ele tem uma responsabilidade espiritual, entre muitas aspas, obviamente, né, que ele vai reger, vai comandar um espaço como um terreiro, por exemplo, para poder distribuir essa força para as demais entidades e pessoas que estão trabalhando ali, sem que isso seja nocivo para as pessoas. Depois que a entidade-chefe do terreiro, o báculo, decodifica essa energia, filtra ela, ele passa para os intatas. Aqui é preciso deixar claro que intata aqui não é referente ao sacerdote, mas sim as entidades que vão trabalhar. Assim como lá no Calundu, no século XVII, a gente vai chamar o intata de Quilundo, mas ainda assim se chamava ele de Tata Caveira, Tata Mulambo, etc. No mundo espiritual, esses intatas são os nossos guias, as entidades que a gente trabalha. Isso não importa se é um Exu, uma pombagira, um caboclo, etc. Eles pegam essa energia filtrada pelo báculo, a entidade-chefe da casa, e usam para o que for preciso. Seja para cura, limpeza, proteção ou até mesmo para ataque. Aqui a gente precisa deixar claro uma coisa: a Quimbanda é uma prática religiosa iniciática. Ela necessita de iniciação para atingir sua potência. Isso não quer dizer que uma pessoa iniciante sem iniciação não vá acessar a força dos intatas. Ela vai acessar sim, mas não completamente. O Ilongok, que seria o iniciante sem iniciação, tem um contato espontâneo e é legítimo, mas ele opera sem lastro, muitas vezes instável, limitando a força individual daquela entidade, do intata. Mas quando ele passa pelo processo iniciático, a natureza dessa ligação muda totalmente de patamar. A iniciação não apenas sela a comunicação completa com a sua entidade, como ela opera como um enxerto espiritual. Ao ser iniciado, você deixa de ser um trabalhador solitário e passa a fazer parte de uma comunidade espiritual, não somente espiritual como física também, mas sobretudo espiritual. Você deixa de existir sozinho dentro da sua prática espiritual para ser alimentado não somente pela sua entidade que te acompanha, mas também por todas aquelas que vão estar fazendo parte dessa família espiritual. Você passa a ter suporte dos báculos da casa e também de todos os intatas que fazem parte dessa corrente familiar que trabalham nesse espaço que a gente pode chamar de terreiro. Essa ligação espiritual é o que confere potência real ao nosso trabalho. Enquanto o não iniciado conta apenas com a vontade de um espírito próximo, o iniciado opera com a autoridade de uma linhagem. E essa rede de proteção e conhecimento ancestral que vai fazer que o iniciado, que agora pode ser um tato, uma mameto, um indengue, né, ele tenha a capacidade de entender claramente o que a sua entidade está falando para você, o seu intata, ou então um báculo, ou até mesmo fragmentos do maioral. O iniciado é aquele que detém o poder, através dessa ligação sanguínea espiritual com essa comunidade espiritual, de conseguir decodificar muitas coisas que o não iniciado não vai conseguir. Na Quimbanda, poder sem iniciação é só carisma. Poder com iniciação
é fundamento. A iniciação é o que transforma um médium em um herdeiro de uma força milenar. Você não trabalha mais sozinho. Agora que você é iniciado, você trabalha com o peso de todos que vieram antes de você. Então aqui, para organizar, a gente entende que o Inki Simpungo, maioral, ele provê a força, o báculo vai decodificar essa força, os intatas, as entidades, vão distribuir essa força e os iniciados encarnados executam. Essa hierarquia garante que a espiritualidade não seja um surto individual, mas uma consciência coletiva alimentada pela ancestralidade. Entender que somos dependentes dessa decodificação espiritual vai trazer pra gente essa humildade necessária para o culto. Nós aprendemos através da disciplina e do rito a sermos canais dignos para que o maioral, através dos ancestrais, possa organizar e equilibrar a nossa realidade concreta. Então, ainda usando analogias, vamos entender que o maioral é como uma usina hidrelétrica, já o báculo do terreiro é a subestação, o transformador que converte essa potência para que ela chegue às nossas casas como luz, sem queimar os nossos aparelhos. Já o tato, a mameto, é quem aperta o interruptor para que o trabalho aconteça. Mas como Inki Simpungo se transforma em maioral? Da onde vem o nome maioral? Já que maioral é uma palavra em português do Brasil. Quando os povos bantos chegam no Brasil, eles vão trazer a sua concepção do Inki Simpungo, né? Ou seja, essa força maior que vai dar força para eles até mesmo para poder guerrear, para poder fazer feitiços contra o colonizador. Então, muito óbvio, eles vão ser combatidos aí, são proibidos de falar a própria língua e, sobretudo, quando ela tem algum viés religioso. O africanizado banto, obviamente, é inteligente e vai observar que a palavra maioral é utilizada para designar grandes chefes ou então líderes militares ou até mesmo governadores. Então ele vai utilizar essa palavra, o maioral, para poder se referir ao Inki Simpungo, que é o maioral da sua vida. Mas a maior probabilidade é que a influência maior do termo maioral venha não dessa questão dos militares ou dos chefes de Estado que usavam o termo maioral para designar a sua grandeza dentro do Estado, mas sim da ligação com os povos bantos escravizados que chegam aqui e vão se unir com os povos indígenas brasileiros. Quem assistiu meu vídeo falando sobre a formação das linhas de caboclos vai lembrar que eu falei que a chegada dos povos bantos vai ter uma troca muito interessante religiosa com os povos indígenas no Brasil. Isso vai fazer com que eles também troquem essa questão da linguística, né? Então, a gente vai entender que muitas das práticas que vão sobreviver hoje dentro da Quimbanda são indígenas, já que existiu essa troca entre eles, né? E ali também vai ter uma troca linguística. Maioral também servia para designar o chefe de aldeia. Então a gente entende que o povo banto pode, talvez, e muito provavelmente, ter absorvido o termo maioral como chefe, o maior, aquele que manda em todos, e ter usado isso para renomear Inki Simpungo. Isso, obviamente, para também mascarar a sua questão religiosa, né? Para que não fosse perseguido pelos portugueses. Notou que até aqui a gente não falou de maioral como Lúcifer, como Daimon da Goécia, como nada relacionado ao diabo? Existe um porquê de ter existido essa ligação entre maioral e o diabo, não somente pelo viés de que para o cristão tudo aquilo que não faz parte da sua religiosidade seja qualquer figura demoníaca, mas tem um outro caso que aconteceu muito forte que acabou fazendo com que fosse visto o maioral como daimon, como diabo e etc. Se você quer que eu fale sobre isso, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo voltado somente para o entendimento de onde surge essa ideia. Gente, esse vídeo é só uma pincelada sobre o que é maioral, é sobre o maioral histórico. Na prática em si, a gente entende que existem muitos mistérios dentro da Quimbanda que são revelados somente para quem é iniciado. Então, quando a gente passa pela iniciação, a gente vai entender o outro lado de maioral sem ser o histórico. Então, obviamente, aqui eu vou falar superficialmente sobre quem é maioral. Espero que tenha dado um pouco de luz na cabeça daqueles que ainda confundem maioral com o diabo. E como sempre, toda a bibliografia utilizada para fazer esse argumento está aqui na descrição do vídeo, né? Espero que você tenha gostado, curte, comente, compartilhe e até a próxima, tamo junto!